Olá pessoal, professor Bertoncello, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, semana passada eu não consegui fazer o vídeo porque eu estava fazendo o imposto de renda e no final desse vídeo talvez você vai perceber que você vai ter que fazer isso também no ano que vem. Nós vamos falar hoje de duas metas macroeconômicas e a oportunidade da Eletrobras. Vamos lá. Primeiro, o PIB cresceu 1% nesse primeiro trimestre. Isso quer dizer que toda a riqueza produzida no país aumentou em 1%. Mas vamos ver o gráfico e entender o que é cada parte. Nesse crescimento de 1%, os serviços subiram 1%, o consumo das famílias aumentou 0,7%, o governo 0,10% e a indústria 0,10%. Nesses dois eu tenho duas visões diferentes. O fato do governo não gastar é ótimo porque isso elimina dívidas futuras. O da indústria é ruim, que é sinal que ela está com muita coisa ociosa. O agro caiu porque o nosso problema de safra ainda está sendo refletido aqui. E o mais preocupante é que o investimento direto caiu 3,5%. Hoje ele está em 18,7% e o mínimo para a gente ter um crescimento constante tem que ser de 20%. Mas quando a gente observa os últimos 4 trimestres passados comparado aos anos anteriores, a gente observa que houve um crescimento do PIB, uma recuperação do ponto de vista da pandemia, mas talvez a gente tenha chego ao teto. Dê uma olhada no gráfico. Observe que o primeiro trimestre de 2021 caiu menos 3,5%, somando os últimos 4 trimestres. Agora nós estamos em 4,7% positivo, mas crescemos muito pouco em relação ao quarto trimestre de 2021. Isso quer dizer que o ciclo de crescimento chegou ao seu teto. A segunda meta macroeconômica é o emprego. Nós começamos a observar uma queda da taxa do desemprego e ela chegou ao auge de 14,9% e agora está em 10,5%. E a gente, talvez o mais importante é entender de novo o ciclo e o que está acontecendo. Eu vou mostrar de novo esse gráfico, um outro gráfico para você. Observe que de 94 teve um auge, foi até 2002, começou a cair, chegou em 2013, teve uma nova crise e foi a 12,7%, estava em tendência de queda quando chegou a pandemia. Mas, quando você observa 2022, você consegue ver 10,5%, como se fosse uma linha dentro ali. O que isso significa? Voltou ao ciclo e, tendencialmente, cada vez mais pessoas vão conseguir emprego, gastar mais e, de alguma maneira, gerar mais consumo, maior crescimento do PIB lá e, de alguma maneira, menor desemprego. Mas para quem é aluno de economia, sabe que isso não significa absolutamente nada do ponto de vista concreto. O bom mesmo é esse relatório aqui do IBGE. A força de trabalho cresceu 0,4% e hoje nós somos 107,9 milhões de pessoas com possibilidade de trabalhar e a população ocupada 96,5, mais 1,2%. Significa que as pessoas que procuraram emprego conseguiram emprego. E isso é o mais importante, isso que gera renda e por isso eu estou bastante otimista. Para terminar, a gente vai falar sobre a Eletrobras. Você pode comprar ações da Eletrobras com o seu FGTS. Isso é bom ou ruim? No longo prazo, disparado, muito bom. Qualquer um que fez isso com a Petrobras ou com a Vale sabe que conseguiu valorizar muito mais do que o FGTS. O ponto é que você não consegue fazer isso sozinho, você precisa usar uma corretora. Eu fiz o levantamento das taxas que as corretoras estão cobrando para ver se vale a pena ou não. Aqui está em ordem alfabética, Mas Alfa 0,45, a gente vê o Banco do Brasil 0,20, Bradesco 0,40, BTG 0,20, a Daicoval, olha, não cobra nada de taxa, gente, vamos tentar aproveitar isso daí. Itaú 20, MAN 0,8, um absurdo, Safra 0,15, Santander 0,20, XP aqui para acabar 0,20. Tá, professor, mas se eu comprar os fundos
com as ações da Eletrobras, o que acontece quando eu for mandado embora, como é que funciona? Isso é a parte legal, funciona de uma maneira muito parecida com o que é no FGTS normal. Em outras palavras, quando você for dispensado sem justa causa, aposentadoria, falecimento, a extinção da empresa, a falência dela, quando você for comprar um imóvel ou tiver algum tipo de doença grave ou terminal, você pode sacar o FGTS exatamente como qualquer outra pessoa. O único ponto é que, se caso as ações da Eletrobras elas valorizem mais do que o seu FGTS, você vai ter que pagar 15% de imposto de renda sobre o seu lucro. Como eu disse no começo do vídeo, aqui é Brasil e o que eles não cansam é de cobrar impostos a gente. Mas não é uma recomendação, eu particularmente vou fazer, mas eu acho que vale a pena avaliar se você quer ou não ter uma outra opção. O seu FGTS você já sabe como está. Se você dividir parte dele, você pode ter outras alternativas e talvez muito mais lucrativas do que o FGTS. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, professor Bertoncello. Até mais.